E nós estamos então trabalhando com fundamentos da fé, amém? E como nós falamos, temos matéria aí para bastante tempo, mas nós estamos caminhando, passo a passo para que nós possamos chegar naquilo que é tremendo, amém? Então eu gostaria que você outra vez abrisse Hebreus capítulo 5, versículo 11, a base do nosso estudo nessas últimas terças-feiras que nós temos nos encontrado aqui. E a palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 11, a respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, portanto, vós tendes tornado tardio em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou princípios elementares da doutrina de Cristo em outras versões. Assim, vos tornastes como necessitando de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, como também o mal. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, devemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras que levam para a morte, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Então essa é a base que nós temos lido nas últimas terças-feiras, eu acho que já 3 terças-feiras, hoje já é a 4ª, nós estamos falando sobre essas coisas, e aqui o escritor do livro de Hebreus, ele vai declarar dizendo, pelo tempo decorrido vocês já deveriam ser mestres, mas por vocês se tornaram crianças na fé, e por isso eu não posso dar para vocês alimento sólido, a gente precisa novamente começar a dar o leite. O apóstolo Paulo fala também sobre isso, falando sobre o leite espiritual não falsificado, para que a gente possa crescer. Então a nossa vida, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, por isso sempre, já o primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo é, Jesus é o Senhor, porque não existe novo nascimento sem aceitar a Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, amém? Então o princípio para se tornar uma nova criação é aceitar a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, amém? Então a partir dali nós começamos a nossa caminhada de fé, e passo a passo então nós vamos crescendo, como crianças na fé. Então não é pecado, queridos, nós sermos criança na fé, o pecado é você permanecer neste lugar. Nenhum pai aqui que gerou filhos gostaria de ver os seus filhos sempre criança, a não ser que esse pai seja doente. Não, a nossa vontade é que os nossos filhos cresçam, que os nossos filhos se desenvolvam. A própria palavra de Deus vai dizer que a felicidade dos pais é ver os filhos dos seus filhos. Então nem é ver os filhos, é ver os netos. Amém? Então é já ver os seus filhos desenvolvidos, crescidos, tendo filhos, e aí a partir dali tendo os seus netos. Essa é uma das maiores alegrias dos pais, é poder ver as suas gerações, as suas próximas gerações. Então nós falamos um pouco sobre o Logos se fez carne, o Verbo se fez carne, se tornou Jesus de Nazaré, serviu e obedeceu, a Bíblia diz que ele foi até a morte de cruz. A palavra de Deus vai dizer que ele ressuscitou no 3º dia, e através da sua ressurreição, ele agora recebe o nome que está sobre todo nome. Por isso hoje a nossa fé está fundada sobre o nome de Jesus Cristo, porque ele, através dos seus atos de justiça, ele conseguiu esta posição, esse estado, amém? De ser Rei de reis e Senhor de senhores. Hoje, Cristo está assentado, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Efésios, assentado à destra de Deus Pai,
aonde ele também liberou uma posição como essa para a sua igreja. Amém? Então, assim como Cristo está sentado nos lugares celestiais, nós também, como a sua igreja, espiritualmente falando, também estamos assentados com Cristo nessa posição. Amém? Só que, queridos, ainda o apóstolo Paulo ele vai declarar dizendo que enquanto o herdeiro é menino, ele não se difere de um escravo. Por quê? Porque ele precisa estar debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado em que ele possa agora tomar posse da sua herança. Então, esse é um texto bem conhecido nosso, e sabemos que não adianta você ser um renascido, alguém que nasceu de novo, se você permanecer como criança na fé. Porque enquanto você é criança, o teu pai não pode liberar para você a tua herança, para que você possa administrar. O pastor que eu gosto bastante, pastor Luiz, ele fala de um dia que ele entrou no seu carro, juntamente com o seu filho, e aí o seu filho disse: pai, como eu gostaria de ter um carro como esse. E ele disse: meu filho, é teu? Mas como é meu? Sim, tudo que é meu é teu, esse carro também é seu. Mas então eu posso dirigir? Ainda não. Mas por quê? Porque você ainda não tem idade suficiente para fazê-lo. Então o carro é seu, mas você ainda não pode desfrutar dele. Por quê? Porque você ainda é criança. Sabe, gente, muitas vezes na nossa vida também é assim. Recebemos as bênçãos de Deus, recebemos uma posição em Cristo Jesus, mas por sermos criança na fé, nós não podemos desfrutar daquilo que já está liberado para nós, que já foi ganho por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então, quanto mais nós crescermos, mais nós vamos então acessar as coisas de Deus, as coisas de Cristo, aquilo que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário. Então nós falamos sobre Jesus é o Senhor como a base então de todo o fundamento, isso nós vamos chamar de fundamentos da fé, que está firmado em Cristo Jesus. A partir dali, então, nós falamos semana passada sobre arrependimento de obras mortas, ou arrependimento de obras que levam para a morte. E a próxima agora que nós queremos entrar é fé em Deus. Esse é o próximo princípio elementar, chamado fé em Deus. E essa matéria não trata o fundamento da fé como recebemos a fé salvadora, Como nossa fé é enriquecida por ouvir a pregação da palavra. Esses pontos são da matéria fundamentos da fé, sendo que a presente matéria visa tratar da fé em Deus. Sabe, nós estávamos falando sobre arrependimento de obras mortas. E eu, pensando em casa, como nós poderíamos falar sobre isso, eu entendo que o fundamento é Cristo Jesus, e eu entendo que o arrependimento de obras mortas é como alguém que agora prepara o canteiro de obras, Nós sabemos que para preparar o canteiro de obras, para que uma obra possa começar, ela precisa primeiro ser limpa, Precisa então passar por essa limpeza, Entra ali máquinas pesadas, vão tirar todo o entulho que está ali, vão levar embora. E o arrependimento de obras mortas é mais ou menos isso. É nós tirarmos todo o entulho que está na nossa vida. Porque, gente, não adianta você construir um edifício extraordinário em cima de entulhos, Nós precisamos ter a obra limpa, a obra organizada. Então, se nós pudéssemos comparar essa matéria que nós tratamos na semana passada, arrependimento de obras mortas, é a maneira de nós limparmos o canteiro de obras para começarmos agora a estabelecer a nossa vida em cima deste alicerce chamado Cristo é o Senhor. Amém? Então, precisamos fazer essa limpeza, Dentro dessa matéria, arrependimento de obras mortas, talvez cabe muito o texto que eu usei aqui na semana, agora no domingo, no início da semana, quando nós falamos que para nós construirmos algumas coisas na nossa vida, nós precisamos primeiro derrubar alguns altares que estavam estabelecidos na nossa vida e no nosso coração.
Sabe, o grande problema das pessoas é que às vezes eles querem começar algo em Deus estabelecendo em cima de alicerces antigos. Eles tentam às vezes começar alguma coisa em Deus, mas em cima da sujeira. E não, nós precisamos primeiro limpar, deixar a coisa organizada. Eu ainda falei aqui domingo, que Deus não trabalha no meio da sujeira. Aleluia! Deus não trabalha no meio da desorganização. Nós sabemos que até quando Jesus ele quis alimentar aquela multidão, depois que Jesus havia pregado o Evangelho, a palavra de Deus vai dizer que Jesus conversou com os seus discípulos e disse: alimentem a multidão. E eles ficaram perplexos porque eles disseram: olha, nem que nós tivéssemos 200 denários aqui, nós não alimentaríamos toda essa multidão. E mesmo que nós tivéssemos esse dinheiro, não teria padaria que pudesse fazer tanto pão para tanta gente. E aí então, Jesus diz para eles: o que vocês têm? E aí, um deles aparece, Felipe aparece dizendo: olha, eu tenho um menino aí, tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Só que o que me chama a atenção não é os 5 pães e 2 peixes, o que me chama a atenção é que Jesus organiza a coisa. Ele diz: então coloque assentados de 50 em 50, de 100 em 100, coloque assentados na relva e a partir dali a gente vai começar a alimentá-los. Então nós vamos ver que em Deus sempre, Deus ele começa organizando as coisas, gente. Amém? Nós precisamos entender isso. Existem altares que precisam ser derrubados. Nós falamos neste domingo, sobre o altar do pai de Gideão, de Jeú, que precisou ser derrubado por Gideão, para que Deus começasse a movimentar e tirar agora aquele povo daquele lugar de escassez, daquele lugar de estar sendo roubado. E sabemos que esses textos, gente, falam muito conosco, falam muito com o nosso coração. Porque quantas vezes nós nos achamos roubados, quantas vezes nós ficamos pensando: mas nós poderíamos já estar em um outro ponto da nossa vida. Mas nós já poderíamos já estar vivendo outra vida, outro tempo na nossa vida. Mas por que essas coisas não acontecem? Porque nós esquecemos porque para que Deus comece um novo ciclo na nossa vida, nós precisamos encerrar o antigo. Então arrependimento de obras mortas é isso. Encerre o ciclo antigo, para que Deus possa começar um ciclo novo. Sabe que às vezes a gente não gosta, de algumas coisas na nossa vida, mas até o luto, queridos, muitas vezes está falando de um ciclo antigo. Até o luto. Tem gente que às vezes não vive o luto, mas o luto muitas vezes é necessário. Quando você está perdendo um ente querido, e eu sei que isso não é bom, a gente mesmo, que tem pais já de idade avançada, por nós a gente não perderia eles nunca. Mas chega um momento que é necessário. E Deus sabe, isso são ritos de transição, a Bíblia vai chamar isso de ritos de transição, momento que você encerra, um lugar na sua vida para começar algo novo. Então essas coisas também fazem parte da nossa vida, faz um fechamento de ciclo e começa agora um novo momento na nossa vida. Entre essas também, às vezes até dentro de um emprego, algumas pessoas que às vezes precisam deixar de trabalhar em uma área para começar um novo emprego, e a gente sabe que isso não é fácil, isso muitas vezes é desafiador para o homem, mas precisa se encerrar. A mesma coisa é quando nós falamos sobre arrependimento de obras mortas. Você está encerrando o ciclo da incredulidade, você está encerrando as obras que você fez pelo seu próprio braço, para agora começar a viver este outro princípio elementar, que é a fé em Deus. E a fé em Deus, queridos, não é parar de fazer alguma coisa, não. A fé em Deus é entender que Deus vai te dar agora autoridade para começar algo que vai te levar ao propósito eterno de Deus. Então essa é a diferença. Nós falamos aqui que nós como cristãos, um dos maiores pecados de muitos cristãos são obras mortas. Coisas que nós estamos fazendo que Deus nunca pediu para que fizéssemos. Se você for olhar, quando nós formos comparecer daqui a alguns dias, aleluia,
diante do trono branco, daqui a alguns dias, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, fique tranquilo, amém? Mas eu creio que a cada dia está mais próximo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor vai pedir para nós, né? O que você fez com aquilo que eu te dei? Né? O que você fez? Qual é o fruto que você desenvolveu a partir daquilo que você recebeu? Então, acho que essa vai ser o maior problema para muitos. E a Bíblia diz que muitos chegarão naqueles dias e dirão: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós falamos novas línguas, no teu nome, né, nós fizemos sinais. E Jesus olhará para eles e vai dizer: eu não conheço vocês, aparta-te de mim, vocês que fazem a iniquidade. Mas como assim? Alguém pode expulsar demônios sem ter sido chamado por Deus? Alguém pode libertar enfermos sem ter sido chamado por Deus? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que muitos estão tomando o lugar, né? Estão tomando uma posição que não é delas. E que se elas tivessem pedido ao Espírito Santo, talvez o Espírito Santo falaria. Eu gosto muito de um livro do John Bevere, né? Que ele fala sobre a hora Zenith. E falando sobre isso, ele fala, né, de uma mulher que chega diante de Deus no trono branco e ela diz: Senhor, eu não quero que o Senhor me castigue, porque eu não fiz nada. Eu criei filhos, eu não fui uma grande empresária, nem uma professora, eu não fui uma enfermeira, né, nem uma doutora, né? Então que o Senhor me perdoe, eu só criei filhos. E o Senhor disse: mas foi para isso que eu te chamei. Porque os teus filhos se tornaram doutores, as suas filhas se tornaram professoras, né? E aí traz todo aquele pano de fundo que muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos é insignificante. Esse é o maior problema da maioria das pessoas. É achar que aquilo que você faz é insignificante. Não, tudo aquilo que você faz, se isso traz prazer, se isso traz alegria ao seu coração, se você acorda de manhã com aquela certeza que foi para isso que você foi chamado, queridos, faça isso com alegria, porque com certeza você vai receber o galardão do Senhor. Aleluia! Agora, se você acorda pesado, se você acorda, né? Ai meu Deus, mais um dia... sabe? É aquele... esse aí é lá do meu tempo, né? Ó vida, ó morte, ó azar. Vocês se lembram desse bichinho, né? Era uma raposa, né? Era da Hanna-Barbera, né? E tinha esse bichinho, né? Andava junto com o leão da montanha, e o leão da montanha era um altruísta, né? O leão da montanha sempre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Ele sempre estava pensando em fazer algo novo, e esse coitado, né, vinha atrás dele e dizia: não vai dar certo, não adianta, eu já falei para ti. Então isso, sabe, é aquela pessoa, né, negativa, aquela pessoa que parece que tudo é pesado, parece que tudo é ruim, e essa pessoa muitas vezes acaba estragando o ambiente dos outros, sabe? Acaba estragando o lugar onde ela está. Por isso, gente, nós precisamos, para construir em Deus o fundamento da fé, a fé em Deus, nós precisamos derrubar, e só se derruba isso através do arrependimento. Nós sabemos que João Batista, ele apareceu no deserto, e lá no deserto ele declarava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Arrependei-vos. Então, a primeira forma de você entrar no reino dos céus é através do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, né? Atos capítulo 3, versículo 19, aqui agora, né, é um dos sermões ali de Pedro, e ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
Atos capítulo 20, versículo 21 também diz o seguinte: tenho declarado tanto aos judeus como a gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui então alguns passos: converter-se a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que 3 pilares aqui muito essenciais para a nossa vida. Primeiro então é esse, né? É converter-se dos seus maus caminhos, arrepender-se daquilo que você estava vivendo, e agora então depositar a sua confiança, e com certeza virá tempos de refrigério em Cristo Jesus. Também em Atos capítulo 26, versículo 20 vai dizer: antes anunciei que se arrependam e se convertam a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Olha aqui, como agora muda as obras. Antes eram obras mortas, agora são obras dignas de arrependimento, né? Então, é a forma de nós nos achegarmos a Deus, é quando nós entregamos a nossa vida. Eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos pegar o texto aqui. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Aqui vai estar falando sobre os primeiros anos do reinado do rei Asa. Olha o que diz aqui: quando Abiás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus, removeu os altares estrangeiros, os santuários idólatras, despedaçou a coluna sagrada e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e os seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Aleluia! Desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra eles durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir esta cidade e fortificá-la com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim, ele prosseguiu com projetos e concluíram com êxito. Aleluia! Veja que texto extraordinário, gente. Esse precisa ser a nossa construção de vida. Lembra que nós falamos aqui domingo? Derrube o poste de Azerá. Derrube os templos idólatras que ainda existem dentro do seu coração. E aí então a palavra de Deus vai dizer aqui que a partir destas coisas que Asa fez, agora começou a haver no meio deles um tempo de paz. Então, se nós fôssemos hoje dizer como que nós podemos conquistar um tempo de paz na nossa vida, é quando nós estamos dispostos a derrubar os altares que ainda estão travando a nossa prosperidade, o nosso êxito. Amém? E isso acontece a partir do arrependimento. Nós sabemos que a Asa, ele entra em cima deste olhar de arrependimento, né? De abandonar as antigas formas que os seus antepassados estavam vivendo e começar agora a buscar o Senhor. Olha aqui, removeu os altares estrangeiros, os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes a Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse à lei e os seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras, os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou de um tempo de paz. Diga para o irmão que está aí contigo aí, se você quer viver um tempo de paz, tira tudo aquilo que ainda trava você. Aleluia. Sabe?
Muitas pessoas não conseguem viver um tempo de paz, porque ainda são escravos, gente, de algumas coisas lá dentro da sua mente. Sabe, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui eu aprendo o quê? Que existe uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas quando que esta boa, perfeita e agradável vontade vai acontecer na nossa vida? Quando nós transformar a nossa mentalidade. Quando nós nos arrependermos. Quando nós tirarmos da mão de Satanás tudo aquilo que ainda está nas suas mãos. Sabe? A pior coisa que acontece é aquilo que nós vamos chamar de sequestro, né? As pessoas, hoje principalmente quem tem posses, muitas vezes existem isso, né? O sequestro. As pessoas são sequestradas e a partir dali, então, o sequestrador ele vai começar a pedir, então, um valor para que possa devolver essa pessoa à família. Mas nós precisamos entender, queridos, que muitos de nós estamos sequestrados na nossa mente, sabe? Tem muita gente que às vezes está ainda sequestrada por pensamentos antigos. Tem muita gente que ainda foi sequestrada no seu modo de pensar. Tem muita gente que ainda foi sequestrada pelo baixo merecimento, de achar que não, que isso é para os outros, não é para mim. Isso não é coisa que eu posso conquistar. Mas a Bíblia diz aqui que Asa, ele faz esse restabelecimento, ele reestrutura então o reino de Judá, e a partir dali então vem um tempo de paz. A Bíblia diz que nesse período ele construiu cidades. Olha aqui, queridos, você quer começar a construir algo novo? Você quer começar a progredir em Deus? Olha aqui o que fez Asa, e ele diz o seguinte: nesse período ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, por quê? Porque buscamos ao Senhor. Veja aqui, Asa não começou, ele não colocou a sua confiança em si mesmo. Nós estamos fazendo tudo isso porque eu sou um bom administrador. Nós estamos fazendo tudo isso. Não, queridos, ele disse, o Senhor está permitindo que nós façamos todas essas coisas porque nós estamos servindo ao Senhor, porque nós estamos sendo obedientes ao Senhor. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui, vamos construir essas cidades, fortificá-las com muros, torres, portões, trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos ao Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com o projeto e construíram com êxito. Aleluia! Você quer ter êxito na sua vida? Amém? Aleluia! Então busque ao Senhor. Então coloque diante do Senhor as tuas necessidades. A palavra de Deus diz aqui, fé em Deus, existência da fé básica, ressalta fortemente a direção da fé em relação a Deus. Arrependimento, nós já falamos aqui, Romanos 12, 2, é metanoia, amém? Converter-se, voltar-se, tornar-se, é uma ação prática de voltar para. Nós sabemos, queridos, que quando nós nascemos, nós já recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Sabe, o grande problema nosso é que muitas vezes nós não conseguimos identificar o que nós temos. Mas por que nós não identificamos o que temos, queridos? É porque muitas vezes nós estamos ainda sequestrados, como eu falei aqui, por esses pensamentos de achar que nós não somos bons o suficientes. E com certeza, sem nós encontrarmos a Cristo, nós também não encontraremos o propósito eterno de Deus. Por isso é tão importante nós nos arrependermos e voltarmos a Deus. A Bíblia chama voltar a Deus por quê? Porque Adão ele já era perfeito em Deus, mas por causa das suas atitudes, ele caiu da graça. Aleluia! Mas em Cristo Jesus nós podemos nos tornar alegres, contentes, por quê? Porque agora nós fomos reposicionados outra vez.
Aleluia! Reposicionados outra vez. Eu falei aqui, né, naquela imersão que nós fizemos aqui, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós entendemos que Jesus é o Senhor, é como se você estivesse dizendo para Jesus: me compra outra vez e planta um jardim para mim. Não é só ser comprado por Deus, mas como Ele é o Senhor, então que Ele plante um jardim para você, que Ele plante um lugar onde realmente você vai estar guardado, você vai estar em paz, em um lugar onde realmente o que mais importa é o nosso relacionamento com aquele que supre todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Filipenses: porque todas as minhas necessidades foram supridas em Cristo Jesus. Aleluia! Todas as minhas necessidades. E às vezes eu tenho dito para o pessoal aqui, né? Muitos querem algumas coisas e essas coisas são supérfluas. Mas a Bíblia diz que todas as nossas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Eu falei outro dia aqui, nós trabalhamos muito para ter um monte de coisa que nós não precisamos. Sabe, nós poderíamos ter uma vida muito mais simples, muito mais tranquila, mas muitas vezes nós nos submetemos a tais coisas porque nós queremos mais. E se nós falarmos para alguns, né, mas o que mais você quer? Ele vai, um pouco mais, né? Nunca é suficiente. Por isso, queridos, a nossa alma ela grita, porque a nossa alma ela está sempre arrolada aquilo que ela vê, aquilo que ela sente, aquilo que ela ouve, aquilo que ela cheira, aquilo que ela palpa. Mas o nosso espírito não, o nosso espírito ele está em contato com o Senhor. Há tempo de arrependimento e há tempo de conversão. Então nós precisamos realmente converter ao Senhor o nosso coração. E esse alicerce é o alicerce principal para nós continuarmos a nossa caminhada de fé, que é a fé em Deus. É entender que o nosso Pai Celestial ele está cuidando de todas as coisas. Amém? É entender que o nosso Pai ele está no controle da nossa vida. Muitos dizem, Deus está no controle. Não, se Ele estivesse no controle desse mundo, queridos, esse mundo estaria muito mais bem organizado. Amém? Não, Ele está no controle daqueles que o amam. Amém? Daqueles que entregaram o controle para Ele. Daqueles que disseram, Jesus, planta um jardim para mim. Jesus, eis aqui a minha vida. Jesus, eis-me aqui, eu estou aqui disposto a fazer a Tua vontade, o Teu querer. Então usa-me, para que nós possamos fazer coisas grandes em Deus. Nós sabemos que Samuel, ele foi colocado dentro de uma casa, e essa casa, era uma casa que tinha caído da graça, vamos dizer assim. O profeta Eli já estava velho, os seus filhos não seguiam o mesmo caminho do seu pai, e ele, embora fosse um profeta de Deus, porque a palavra de Deus mesmo diz que, mesmo eles vivendo esse problema, que estavam vivendo dentro da sua casa, ele libera uma palavra sobre a vida de Ana, e essa palavra se cumpre. Você quer conhecer um profeta de verdade, é só esperar se a profecia vai se cumprir. Amém? Porque tem muitos que dizem, eu sou profeta. Tá, mas e quantas profecias se cumpriram? E quanto daquilo que você falou se cumpriu? Diz, eu não estou aqui puxando nem para um lado e nem para o outro, não estou falando bem nem da parte dessas coisas que têm acontecido, desde ontem lá no Rio de Janeiro, Com certeza, no meio de um confronto como esse, muitas pessoas inocentes morrem, e a vontade de Deus não é que essas coisas aconteçam. Mas o profeta Cris Belec esteve conosco lá no CIES, ainda em junho, e aquele homem, num culto que, pasmem-se vocês, mas foi até às 5 horas da manhã do outro dia, começou às 6 horas da tarde, e nós saímos lá da conferência às 5 horas da manhã, pastor Cris Belec profetizando, e uma das profecias, eu até coloquei ali no grupo, uma das profecias era sobre o Rio de Janeiro, dizendo, assim como foi em El Salvador, o Senhor está começando um movimento no Brasil, e vai começar pelo Rio de Janeiro.
né? E agora nós temos visto nesses dias, né, o que está acontecendo. Como eu já falei, não estou me posicionando aqui dizendo que é certo e nem errado, mas estou dizendo que talvez Deus precise muitas vezes usar de alguns métodos como este, para poder realmente a nossa nação acordar. Amém? Para que essas potestades sejam derrubadas, né, de dentro do nosso país, de dentro da nossa nação e de uma cidade tão maravilhosa como o Rio de Janeiro, queridos, né? Eu tive a satisfação de poder estar ali no ano passado, né? E realmente é lindo, gente. É lindo o que Deus criou ali, né? É paradisíaco aquele lugar. E é uma pena, né? De ver tantas atrocidades acontecendo ali, né? Naquela cidade. Então, arrependimento versus conversão. No arrependimento, o arrependimento é relacionado à confissão. A conversão é relacionada à fé no Deus vivo. O arrependimento é o reconhecimento genuíno de quando se está fora do propósito de Deus. Não via como pecado, agora você vê. Não via como obra morta, agora você vê. Sabe como que você entende que você realmente se arrependeu? É quando realmente os teus olhos se abram. Porque eu tenho visto muitas pessoas, queridos, que talvez até caminham assim no meio de uma certa inocência, sabe? Eles estão fazendo tudo errado, mas parece que eles não percebem que estão fazendo. Por quê? Porque para eles se tornou normal essas coisas. Mas quando realmente vem um arrependimento genuíno na nossa vida, queridos, nós olhamos e nós vimos que nós estamos errados e nós precisamos nos arrepender, né? Então, diz aqui, conversão é reconhecimento de que quando se está fora do propósito de Deus, é impossível alcançar o favor dele pela fé. Sabe, tem gente tentando alcançar o favor de Deus, mas através das suas obras. É impossível você alcançar o favor de Deus através das suas obras. É impossível você alcançar o favor de Deus através da sua metodologia. Não, o favor de Deus vai ser alcançado quando nós realmente, queridos, colocar primeiro, vivermos essa conversão. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o coração. E isso com choro e com pranto. Sabe, tem muitas vezes na nossa vida, principalmente eu vejo assim quando a gente passa por esse momento de arrependimento, que realmente é um tempo de choro. É um tempo de chorarmos por aquilo que a gente viveu. É aquele tempo que cai a ficha, né? Meu Deus do céu, como é que eu fiquei tanto tempo iludido com essas coisas? E aí então, nós estamos prontos para começar algo novo. E olha o que diz aqui em Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Vou ler de novo. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Ah, pastor, mas eu vi aquele cantor sertanejo lá que estava cantando bagaceiragem. Foi o diabo que deu aquele dom para ele. Foi? Não. Ah, mas aquele funkeiro lá que só fala isso, só fala aquilo. Foi o diabo que deu para ele? Queridos, todo dom, toda dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. A diferença é o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu. Aleluia! E cada um de nós vamos prestar contas daquilo que recebemos. Amém? Deus, Ele te deu, né, uma graça na tua vida, Ele te deu um dom específico, Ele colocou nas tuas mãos um presente, uma dádiva, mas agora você pega aquilo e você vai escolher o que você vai fazer com isso. Eu vou usar em Deus ou eu vou usar para corromper as pessoas? Sabe, é bem bonito um filme, foi um livro, depois se tornou um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus?
né? Não sei se você já viu esse filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus. E é mais ou menos em cima desse contexto, queridos. É um cantor gospel, é uma pessoa que cantava músicas e foi encontrado lá por um empresário, e esse empresário chamou ele para o escritório e disse: olha, você tem uma voz extraordinária, você toca muito, você é muito bom naquilo que você faz, mas a música que você toca não é comercial. Nós precisamos colocar uma música que vende. E aí então você, com certeza vai estourar. Se você gravar o que eu colocar nas tuas mãos, com certeza vai estourar, vai ser maravilhoso, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Só que, gente, nós precisamos entender que ia totalmente contra os valores daquele músico. E aquele músico, né, no filme mostra que ele chegou em um momento, ele estava realmente naquele momento, sim, crucial da sua vida. E dentro desse pano de fundo, né, mostra a hipoteca da casa vencendo, ele precisando de dinheiro, né, aquilo seria maravilhoso. E hoje, gente, é uma pena, mas muitos cristãos hoje olhariam para isso e diriam: Deus me abençoou. Deus me abençoou, encontrei um empresário que viu meu talento. Encontrei uma pessoa que agora, né, vai pagar bem por aquilo que eu sei fazer. Não, queridos, isso não é bênção. Porque um dia você vai ter que sentar diante do tribunal de Cristo. E você vai ter que prestar conta o que você fez com este dom. Então, cantar músicas que levam as pessoas a traições, levam pessoas a se embriagarem, levam a pessoa a se drogarem. Hoje nós temos visto a sensualização das crianças. A gente não percebeu, mas começou lá atrás, né? Quando o Chan ia lá no programa, né? Programa de televisão, e fazia as crianças rebolar na boquinha da garrafa. Lembra dessa porcaria? E na época, queridos, nós éramos tão inocentes que nós achávamos tranquilo, tudo certo, é só uma dança, né? Estavam sensualizando as nossas crianças. E muitos de nós não perceberam. E hoje nós estamos, na verdade, colhendo alguns frutos daquilo que estava sendo feito lá atrás, né? A fé em Deus engloba saber que Ele existe. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem trouxe Bíblia aí? Vamos ver quem é bom de Bíblia. 1 João, lá pertinho do livro de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, o Filho de Deus? Só o 5, então, quem é que vence o mundo, a não ser aquele que entende que Jesus é o Filho de Deus, né? E a Bíblia ainda vai dizer: e essa é a fé que vence o mundo, né? Aleluia! Saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né? Vai dizer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Crer que Deus é Deus independente das nossas circunstâncias. Se a minha situação é caótica, não é por isso que Deus é mais Deus ou menos Deus. Amém? Nós precisamos entender que muitas vezes o que nós estamos vivendo, né, são somente consequências de algumas atitudes que nós tivemos que não eram atitudes em Deus. Foram escolhas que nós fizemos, sabe? Pastor pega muito disso, né? Experiência de pastor. As pessoas chegam depois que já fizeram uma escolha, e aí vem se queixar de Deus, né? Porque Deus... Não, queridos, não é Deus não, foi você. Uma vez um pastor disse, né? Não foi Deus que assinou esse cheque, não, nem nessa promissória, foi você que assinou. Foi você, então não vem depois estar jogando sobre Deus uma responsabilidade que é sua. Se milagres não acontecem, não é porque Deus é menos Deus. Quem crer em Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Crer
e saber que Deus não falha nem tarda. Tem a musiquinha a musiquinha lá da Voz da Verdade, né? Ele tarda, mas não falha. Não, querido, ele não tarda e ele não falha. Amém? Deus, ele está na hora certa, no lugar certo. Mas nós não conseguimos muitas vezes entender a trama de Deus, né? Deus, ele vem numa trama tão gostosa conosco, querido, sabe? Com laços de amor, diz a palavra de Deus, e ele vai nos levando até que um dia nós podemos estar no lugar certo, na hora certa. Crer que quando Deus chama alguém, ele sabe das limitações dessa pessoa e vai ajudar a superá-las. Sabe? Às vezes nós achamos que, mas Deus poderia ter chamado outra pessoa muito mais capacitada. Não, querido, se Ele chamou você, é porque Ele entende que você ainda não é capaz, que você tem limitações, mas Ele é que vai te capacitar a fazê-lo. Amém? Então por isso nós servimos a Deus, não porque nós sabemos ou nós temos todas as coisas, mas é porque Ele nos capacita a vivermos tais coisas. Né? Então, saber que Ele conta conosco para manifestar seu reino na terra. Eu costumo dizer aqui, né, dos dons espirituais, são 9 dons são 3 dons de onipresença, 3 dons de onisciência e 3 dons de onipotência. Quando nós estamos falando sobre dons espirituais. Então Deus, ele vai agir através de quem, queridos? Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, mas Ele é tudo isso através de nós. Porque nós estamos inseridos no meio da sociedade, por isso Ele sabe de todas as coisas através de nós. Ele tem poder para fazer todas as coisas usando você para fazê-la. Amém? E Ele sabe de todas as coisas. Então, nós precisamos manifestar o reino de Deus na terra. Saber que mesmo que venhamos a cair, Ele nos levantará e não nos deixará prostrado, né? Salmo 37, 23, 24, se você quiser anotar para ler depois. Fé em Deus é acreditar que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Diga comigo, fé em Deus é crer que Ele fará tudo aquilo que Ele disse que faria. Então, fé em Deus é crer que Ele fará tudo aquilo que Ele disse que faria. Tudo que está na palavra de Deus, nós sabemos que isso é uma herança nossa. Por muito tempo isso foi promessa. Amém? Mas hoje, para os renascidos em Deus, isso já é uma herança. Então nós podemos acessar a nossa herança. Nós podemos chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. O governo está com Ele, e Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9:6. O propósito da fé em Deus como princípio de vida. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E depois Mateus 6,33 vai dizer o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas, você conhece o contexto, é comida, é bebida, é vestes, todas essas coisas, a palavra de Deus diz que serão acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus. E nós precisamos entender, queridos, que buscar o reino de Deus ou manifestar o reino de Deus é quando nós nos colocamos em um lugar onde nós podemos manifestar a Cristo na sociedade. Através do teu trabalho, você está manifestando Cristo. Então, se você fizer o teu trabalho, se você realmente fizer como ao Senhor e não a homens, logo a recompensa vem, logo não falta comida, não falta bebida, não falta veste, todas as coisas estão ali, está pronta para nós. Só que muitas vezes nós achamos que buscar o reino de Deus é vir na igreja. E vir na igreja faz parte. Porque fala de comunhão, fala de comunidade, fala de fé.
Mas não é só isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, se ela é justiça, nós precisamos estar neste lugar de justiça, né? Uma das melhores explicações sobre justiça, ou de juízo mesmo, que eu tive foi num livro, e que ele falava que boas notícias só são boas notícias quando são boas notícias. E aí então ele estava falando sobre justiça. O que é justiça? Porque muitas pessoas assustam as pessoas com essa palavra justiça ou juízo. E aí então, esse escritor, ele dizia que quando foi feito os carros, né? E eu sei que muitos daqui não pegaram o rádio toca-fitas no carro, né? Acho que foram poucos. Levanta a mão quem teve um carro com rádio toca-fita. A tua idade já está já está mostrando aí a sua idade, se você viveu esse tempo, né? E a gente pegava a fita, botava, né, dentro daquele rádio ali, e aqueles rádios tinham um costume ruim, né? Qual era o costume? De enrolar a fita, né? Rádio toca-fita de carro, enrolava a fita. Aí aquela fita cassete que tu mais gostava, tu botava ali, tu estava escutando numa boa, daqui a pouco tu via começar injeta ligeiro esse negócio, porque vai enrolar tudo. E aí você puxava com cuidado, vinha tirando a fita de dentro para ver se não enroscava. Aí depois daí, né, na verdade hoje a caneta Bic está em baixa, porque um dos maiores propósitos da caneta Bic era colocar na bobina e, né, e rodar ela aqui, né, para poder voltar daí, ajeitar. Mas chegou um momento em que alguém quis fazer justiça. Não é justo eu perder as melhores músicas que eu tinha na minha fita cassete. E aí ele desenvolveu o quê? Compact Disc, o CD player, né? A partir dali, colocava, não tinha mais problema em enredar. Mas ainda tinha um problema, quando eu pegava muito esburacado, né? Ficava pulando. Aí, mais um avanço, mais uma justiça. Tira o CD, coloca o pendrive. Hoje, já nem pendrive mais, hoje é no Bluetooth, né? Mas o que é isso, queridos? Isso são passos de justiça, sabe? Arrependimento. Eu me arrependo de ter feito essa fita, porque essa fita arrebenta. Então eu preciso fazer algo melhor. Arrependimento em Deus, ou justiça de Deus, queridos, é criar algo melhor. E essa é a justiça de Deus. É quando Deus olha para nós, quando Deus olhou para nós, e o próprio Cristo declara isso dizendo que nós éramos como ovelha que não tínhamos pastores, estávamos todos nós de um lado para o outro sem saber o que fazer, e aí então Cristo olhou e se compadeceu de nós. Por isso ele passou pelo processo da cruz, queridos, porque não era justo você estar vivendo através do... Fica imaginando, queridos, o potencial que nós tínhamos em Adão, vestidos de glória, pessoas que realmente desfrutavam da presença do Pai, pessoas que davam nome a toda a criação, pessoas que viviam a obediência, né? Os animais obedeciam o homem por ver a glória de Deus sobre ele. E agora quando Jesus, depois de alguns dias, né? Eu digo alguns dias porque para Deus é alguns dias, Jesus desce na terra, e Jesus agora olhando para aquilo que ele criou, porque Cristo estava desde o princípio junto do Pai, isso está lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se foi feito se fez. E agora Jesus desce até a terra, ele encarna em um corpo humano, e ele olhando para as pessoas, ele não vê mais a glória de Deus nela. Ele olhando para as pessoas, ele vê que são como ovelhas que não têm pastor. Ele olhando para nós, ele vê nós perdidos em nossos pecados. Ele olha para nós, vê nós como cegos.
E ele chega a declarar para a religião da época, dizendo para os letrados da época: vocês são como cegos que estão guiando outros. Vocês com certeza estão levando todo mundo para o abismo. Um cego guiando outro cego. Você já viu algo como esse? Pelo menos até um cachorro faz um trabalho melhor, né? Um cão guia. Do que um cego guiar outro cego, porque ambos vão cair no abismo. E Jesus, a partir dali, ele resolve estabelecer a justiça, pagar o preço, para que nós pudéssemos novamente ser revestidos de glória. Amém? Tem gente que não consegue entender o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, nos revestiu de glória, nos reposicionou em Cristo, assentado nos lugares celestiais. Gente, se nós hoje conseguirmos sair daqui com essa certeza, você não está governando da terra, você está governando do céu para a terra. Amém? Agora não é mais a terra que responde o céu, agora é o céu que responde a terra. O corpo de Cristo está na terra, mas a cabeça está no céu. Então, tudo que nós fizermos, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Fica imaginando, queridos, o céu seguindo a criação. O céu vai seguir aqueles que creem. Antes nós precisávamos seguir a arca, eu falei sobre isso domingo. Antes nós seguíamos a arca e ainda Deus falou para Josué: não deixa que o povo vá muito perto, deixa eles pelo menos dentro dos côvados ali, seria aproximadamente 2 quilômetros, eles estavam caminhando longe da arca, 2 quilômetros longe da arca, para que eles não estivessem tão perto. Por quê? Porque a arca ia passar por caminhos que eles ainda não haviam passado, então eles precisavam estar atrás da arca. Mas agora a palavra de Deus vai dizer que Deus, através do Espírito Santo em nós somos a arca. Então agora quem vai na frente somos nós. E os sinais nos acompanham, e as bênçãos nos acompanham. O maior sinal de alguém que é criança na fé, queridos, é aquele que vive correndo atrás de uma bênção. Sabe? É aquele cara que está sempre correndo atrás de uma bênção. Graças a Deus aqui nessa igreja não tem, mas tem igreja que tem. Mas tem o pregador lá de não sei aonde, vou lá buscar uma bênção. Vou lá buscar uma bênção não sei aonde, vou lá buscar uma bênção. Não, queridos, você é a bênção. Aleluia. Não é mais você que corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. Corre até demais, Gisa? Daí a gente não consegue nem atender todo mundo, Tem que começar a largar. Então, a bênção corre atrás da gente. E a gente tem que, às vezes, correr da bênção. Porque já é bênção demais. Então, é isso, gente. Você carrega a presença de Deus. Deus posicionou você em um lugar de governo. Só que agora só governa quem se torna adulto na fé. Só governa quem já está, depois nós vamos, ali no livro de Hebreus ainda, continua dizendo, quem teve as faculdades mentais, restaurada, evoluída. Sabe, nós precisamos chegar neste lugar em Deus, aonde até os problemas, é uma escada para nós subirmos mais um degrau. Até as adversidades estão nos levando a algum lugar. Então é esse lugar, sabe? É um lugar onde realmente vem aquela paz, aquilo que foi dito aqui sobre o rei Asa. Naqueles 10 anos houve paz. E quando essa paz chegou, gente, a Bíblia diz que Asa fortificou cidades, construiu edifícios, colocou muros, fez portas, portões, e estava tudo bem. Estava indo tudo bem. Mas é uma pena, queridos, quando começa bem e termina mal. Porque depois você vai ver que o rei Asa chega num determinado momento e ele imita novamente o mesmo procedimento do seu pai. Ele vai e ele agora faz uma aliança com o rei da Síria.
E a partir dali, agora Deus diz, se tu não tivesses feito a aliança com o rei da Síria, o Senhor teria entregado até os sírios na tua mão. Mas porque fizeste tal coisa, agora você vai ter que caminhar em aliança com eles. E não vai mais crescer, progredir. Veja, gente, o quanto é terrível nós fazermos alianças que não estão em Deus. Foi aquilo que eu falei um dia aqui, quando eu montei a primeira empresa que eu tive, e o Senhor já havia me falado um dia, não tenha sócio, e eu meti-lhe um sócio no negócio, né? E o Senhor disse, o melhor sócio que tu tens sou eu, tu me dá só 10%, fica com 90% para ti, mas pensa no sócio bom. Sócio que nem esse não tem outro, né? E mesmo assim eu fui lá e botei um sócio, lasquei tudo, né? Então, queridos, talvez Deus, né, poderia ter usado um profeta e dito para mim, se tu não tivesse posto sócio, eu teria te colocado em tal lugar, né? E eu creio que talvez fosse isso. Mas nós precisamos entender, que tudo aquilo que fazemos, precisamos fazer em Deus. Fé em Deus é crer que Ele fará tudo aquilo que Ele disse que faria. Amém? Eu não sei o que Ele falou para você. Eu não sei qual foi a palavra rema para a sua vida. Porque, gente, tem gente que vive correndo atrás de profecia. É outro pecado de muitos de nós. Amém? A profecia está na palavra de Deus. Agora, Deus usa profetas? Sim. Deus usa profetas em um ambiente profético, em um ambiente onde há a palavra. Onde há a palavra, a profecia. Mas eu vou lá só para receber. Eu não sei, né, o que acontece. Eu chego em algumas igrejas, o cara lê um trechinho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha dele. Agora eu vou começar a revelar. Não, para aí, querido. A revelação está na palavra. Primeiro prega a palavra, insta a palavra. A partir dali, se Deus entregar uma revelação, revele. Amém? Se a partir dali Deus liberar uma palavra profética, profetize. Se a partir dali Deus liberar uma cura, cure. Amém? Mas é a partir da sua palavra. E veja que Deus, Ele abre portais, queridos. Cada vez que a palavra é pregada, Deus abre portais. Esse final de semana foi aberto um portal aqui nessa casa. Eu não sei se você sentiu isso, mas nós lá em casa já faz uns 2 dias que não dormimos direito. É Deus nos acordando a noite toda. Amém? Mas nós precisamos entender o processo que nós estamos vivendo, aquilo que Deus está fazendo. É o ano da ascensão, queridos. Aleluia. E aí eu fui fazer uns cálculos, pastor Mateus, né? Estamos entrando em 2026, ascensão, né? Então, se nós pegarmos um ciclo de 7 anos, vai dar bem no aniversário da igreja, 2033, fechando 2000 anos, né? De igreja. E aí, queridos, eu estava falando, né? Estava falando para minha esposa ontem, o pastor Pio está sabendo de alguma coisa que nós não sabemos, né? Porque ele só está falando sobre a vinda de Jesus. Ele só está falando sobre arrebatamento, vinda de Jesus, estabelecimento reestabelecimento de todas as coisas. E está sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo aí, né? Mas a gente já tem uma ideia, né, daquilo que Deus está fazendo nesses próximos dias. Glória a Deus. Eu não estou aqui, queridos, para afirmar nem o dia e nem a hora que Ele virá. Mas o dado é que esse dia se aproxima. A cada dia mais, Deus está aproximando. Por isso Deus tem pressa. Por isso Deus está chamando esses jovens. Amém? Para fazer aquilo que é importante. O que é importante? Importante, queridos, é estabelecer o reino de Deus. Salvar vidas. Formar liderança. Amém? Ver a igreja de Jesus Cristo sendo estabelecida sobre essa nação chamada Brasil. Brasil é o nosso Éden, queridos. Aleluia. Tem muita gente que troca a nossa nação. Eu entendo que ser missionário é uma coisa. Alguém que foi chamado para sair daqui é uma coisa. Mas nós que vivemos aqui, temos o privilégio de viver uma nação extraordinária. Talvez mal administrada, mas maravilhosa. Amém? Então, seja grato por ter nascido nessa nação.
o celeiro do mundo, lugar onde o Espírito Santo de Deus está agindo nesses últimos dias. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amém? Eu acabo sempre me esquecendo, né? Se tem alguma pergunta, aleluia. Depois da nossa oração, se você quiser fazer alguma pergunta, glória a Deus. Vamos adorar com louvor. Então estamos fazendo aqui a transição, amém? Arrependimento e obras mortas, estamos entrando em fé em Deus. Este é um lugar de justiça, é um lugar de manifestação. Oh, aleluia.